Tita. 3 minutos e 40 segundo tempo. Lico e Tita. Abre e recebe Zico. Tentativa de tabela. Olha a chance do Flamengo. Lico por cobertura. Gol! Lico! Se você pudesse hoje, coisa de maluco, né? Pegar 2 caras desse time atual e levar para jogar naquele time de 81, tecnicamente, quem você acha que tem qualidade para, de repente, integrar aquele elenco de 81 nesse time de hoje do Flamengo? Bom, para entrar no time, só se alguém se machucasse, porque não tinha ninguém, porque o time tinha uma... É verdade. É verdade, aquele cara. time... Uhum. O time já estava, o time ganhava tudo, o time estava afinado, o time se conhecia por olhar, foi um time formado, desde infantil, juvenil, juniores, sabe? Entrou eu num time com as características iguais a de alguns jogadores habilidosos, versáteis, né? A gente vê que o futebol ele vai se renovando, vai se inovando. Hoje tem jogadores espetaculares nesse time. Eu acho que todos eles são jogadores muito bons, né? Mas se você mudar uma peça, entrar com algum jogador naquele time, de repente aquela sintonia e aquele conjunto não seria o mesmo. Sabe? Eu digo mais para integrar hoje, elenco. Para integrar elenco. Hoje, hoje o time do Flamengo, ele é um todo, ele é muito coletivo. Então, se eu citar aqui o Bruno Henrique, eu deixo de citar um Everton Ribeiro, eu deixo de citar um Gerson, sabe, um Gabriel, que é o artilheiro, todos excelentes jogadores, né? Espetaculares. Então, eu acho que é o coletivo que faz a força de um time vencedor. Sabe? E a gente tá aí na torcida, cara. Minhas filhas torcem muito pelo Flamengo. Ah, legal, legal. E a gente está aí torcendo para que eles tenham esse momento deles também vencedor, né? O nosso já foi, já passou, a gente sabe disso, mas a gente defende... Passou. Que passou, rapaz? Não, passou, o momento tá de aqui, jogar. Porra, eternizado nos nossos corações, tá doido? O que você mais sente falta de Flamengo hoje? Quando você pensa em Flamengo, qual é a sua maior saudade? Eu sinto falta de treinar com aquele grupo, treinamento. Qual foi sua melhor atuação pelo Flamengo, segundo o seu ponto de vista? Uma partida contra o River Plate na Argentina, 3-0 para o Flamengo. 1981? Não, em 82, eu acho que foi a segunda Libertadores que nós participamos. Tá, 82. Eu até 3-0? 3-0. Eu fiz o primeiro gol, dei o passe para o Zico fazer o segundo. E iniciei um contra-ataque no terceiro gol com o Marinho, que ele cruzou para o Nunes e o Nunes fez o gol. Então aquela partida... Com o jogo, filho. Acabou com o jogo, né? Você foi o dono. Ontem apareceu no YouTube, por sinal até eu vi o jogo todinho, e por isso eu me analisei, por incrível que pareça. Qual foi o gol mais bonito que você fez vestindo a camisa do Flamengo? Eu tenho 2 gols, que eu sempre digo que não foi só um. Um primeiro foi contra o Fluminense no Maracanã, numa tabela com o Zico, com o Adílio, com o Tita, e eu dei um drible no Edinho e fiz cobertura no Paulo Vitor, meio sem ângulo. Então foi um gol... Foi esse que acho que o Tito ou o Moza falou, inclusive, que você pegou sem ângulo, um golaço. Isso, foi um golaço porque a bola saiu da defesa com o Raul, com o Figueiredo, e não houve nenhum toque de jogador nenhum do Fluminense. A gente foi trabalhando essa bola e chegando até a conclusão. E o segundo gol foi num jogo contra o São Paulo no Morumbi, que foi tido como o jogo do ano, 4-3 para o Flamengo. Nós saímos perdendo de 1-0 e que nós viramos para 4-1 até o jogo. E eu fiz o segundo gol numa tabela espetacular, maravilhosa, com o Adílio, de 4 toques. E eu fiz também por cobertura em cima do Valdir Pérez, no espaço curto de entrar numa defesa. E que hoje, dificilmente, a gente vê esse tipo de jogada, uma tabela. Entendeu? É verdade. Tão rápido. Você gostava de cobrir goleiro, né, filho? Você não era mole, não, né? Porque a situação oferecia para que eu desse por cima, né? Ele saía embaixo, né? Aí eu tinha em cima, né? Mas só para quem tem recurso, né, filho? Só para quem tem recurso. Além do recurso, precisa você antever a jogada
do adversário, né? Que ele vai pretender fazer, você tem que levar para aquilo, né? Que ele pensa que você vai fazer, mas que você já está com uma segunda ideia na cabeça para fazer a segunda, entendeu? Plano B, plano B. Qual foi o cara que melhor marcou o Lico? O cara mais chato, que não deixava você andar em campo, quando tu enfrentava esse cara, tu falava, pô, lá vem esse chato de novo. Quem era esse cara? Nenhum, porque eu não deixava eles me marcar, eu saía fora. Arisco, né? Vai dar mole, né, Lico? Se eles quisessem, eles tinham que correr atrás de mim. Eu estava na meia, estava na ponta direita. Não tinha, não. O futebol, assim, que eu sempre procurei jogar foi onde a bola tivesse, eu estava presente para dar opção para o companheiro, para estar desmarcado, entendeu? Eu não era um ponta fixo de ponteiro nato, como era Júlio César, né? Que foi um espetáculo de jogador, Uri Geller, né? Enfim, vários outros jogadores, né? As minhas características me ajudavam a eu ser mais, me movimentar e ser mais versátil durante os jogos, né? De aparecer por uma tabela, por isso que às vezes era difícil de me marcar, então eu não tive assim um marcador que eu tivesse realmente, esse foi o mais chato, sabe? Eu ia te perguntar qual é o maior gênio que você jogou ao lado, mas vai ficar muito fácil essa pergunta, eu não vou te dar esse mole. Então, tirando o Zico, qual foi o cara mais, assim, é óbvio, você, porra, não preciso nem falar da qualidade de cada um ali. Eu tô falando de genialidade, aqueles ETs. Tem humano e tem ET. Qual é o segundo maior gênio que você viu tocar na bola, jogar bola ao seu lado, irmão, profissionalmente falando? Adílio. Adílio? Pô, que legal, cara. Adílio era fenomenal também. Fenomenal. Eu me entendia perfeitamente com ele numa tabela, assim, essa tabela contra o São Paulo foi já a resposta que eu posso te dar para esse entendimento. O Adílio, ele tinha uma habilidade, foi o jogador mais habilidoso que eu vi no futebol, em espaço pequeno, ele dá uma saída, tem uma saída de bola em cima do adversário em curto espaço, entendeu? Então, Adílio foi realmente um maestro no meio de campo do Flamengo. Aquela dupla ali que a bola saía já com qualidade, né, cara? Com Andrade, porra, com Adílio. Aí você olhava para um lado e via Leandro, que era outro monstro, né? Dispensa comentário. Você olha pro outro e vê Júnior. Não tem como essa bola chegar quadrada na frente, né, Lico? Como é que a bola só chega redonda, filho? E eu te digo mais, cara. Leandro e Júnior, até hoje, no futebol não apareceu nenhum melhor que os dois. Não existe, não existe. E talvez não exista. E talvez não exista. Exato. O Andrade era um jogador que ele sozinho, ele dava conta na marcação. Depois que eu entrei, que eu dei uma ajuda ali com ele e tal, o Atílio, o Tita, e aí a gente fechava, né? Mas o Andrade era de uma leveza, de uma sutileza, ele não fazia falta para desarmar os meia, entendeu? O Andrade, eu coloco ele entre os 5 melhores jogadores na posição do mundo. Ao lado de Beckenbauer, de Baresi, de Falcão, sabe? O Andrade era um espetáculo de jogador. Se o Flamengo precisa de você, eu estou dizendo para ser um treinador do time profissional, mas para um cargo de gestão, você acha que dá? Porque é a estrutura familiar também, né, Lico? Pô, largar tudo aí para vir para o Rio é uma aventura, né, cara? O que você acha? Você acha que daria ou você acha que é um caso a se pensar? A se pensar, um caso a se pensar. Não se descarta. Toda possibilidade boa não se descarta, né? Então seria maravilhoso. Seria bom demais. Meu irmão, se você tiver essa força aí, se você tiver essa força aí para dar uma canetada. Quem me dera. A minha canetada, mais 200 mil, tu compra um apartamentozinho pequeno, filho. Tá valendo nada a minha canetada. Tá brabo, Lico. Tá ruim. Então deixa assim mesmo. Cara, hoje o Flamengo tem uma estrutura que pode propiciar um trabalho profissional para quem conhece de futebol. Diferente de outros clubes. Você vai ter uma experiência, o clube não te dá estrutura. O mundo inteiro hoje quer trabalhar nessa empresa. É uma empresa sensacional de se trabalhar. E um cara como você, que esteve ali dentro, conhece a torcida, tem identidade extrema com o clube. Não é só você, não. Eu tô falando que os caras da década de 80 são caras que transformaram o Flamengo no que ele é hoje. Você entende o que eu tô falando? Não tô falando de idolatria só, não. Tô falando de futebol
E se tem a gestão de hoje, o respeito que tem hoje, a marca Flamengo hoje é o que é porque vocês, cara, deram a vida lá atrás, irmão. E isso nunca vai ser apagado. É o que eu falei ontem pro Moser e falei pro Tita. Podem vir a aparecer Flamengo bicampeão mundial, tri, tetra, mas o primeiro título mundial nunca ninguém vai tirar. É o primeiro esquadrão de Flamengo, irmão, que ganhou tudo, que representou o Flamengo nesse escalonamento de brasileiro a nível nacional, mundial, foram vocês. E acabou, Lico, acabou. Aí, nação rubro-negra, obrigado pelo carinho, pela inspiração, motivação que vocês me passaram nas belas tardes de domingo no Maracanã e que me levaram a realizar um sonho de criança. E que eu tenho muito orgulho, muito grato por tudo isso, de vestir essa camisa ao lado de jogadores espetaculares, fantásticos, amigos, e que eu quero que continue sempre com essa garra de vocês, passando para os novos jogadores dessa equipe, para que muitas outras conquistas possam vir e todos nós estaremos felizes pelo nosso querido Mengão. Fiquei de mostrar aqui a minha modesta salinha aqui, rubro-negra, de toda a minha trajetória futebolística, mas aqui está a minha galeria de camisas, ó, que foram presentes da diretoria do Flamengo e algumas dos craques. Aqui uma camisa guardada de recordação, a faixa de campeão mundial. Aqui a história de minha num vídeo, cassete A Travessia de um Sabiá. Aqui a minha revista que foi lançada há pouco. Aqui tem um abraço no Jesus, do evento que eu fui lá, num jogo contra o Grêmio, que ganhou de 3-1, se eu não me engano, ou 3-0, e que eu encontrei ele na subida do túnel, desejando sucesso, né? E aqui tem um encerramento com os 2 troféus, né, da conquista do Mundial e da Libertadores. E ali tem uma faixa de campeão mundial. Aqui um livro do nosso amigo Eduardo Monsanto, que narra toda a trajetória daquela equipe, né? Passa os lances dos gols que eu te falei contra o São Paulo, que o Marcos, que é um desenhista e que monta todo esse quadro para vários atletas. Aqui contra o Fluminense, que foram os 2 gols que eu tenho assim na mente, né? Aqui um jogo contra o Santos no Maracanã. Aqui contra o River Plate, que eu te falei do jogo que mais eu me destaquei vestindo essa camisa, aqui número 11, fazendo o primeiro gol. Aqui no Mundial, saudando a torcida japonesa. Aqui alguns lances, imagens do jogo de Tóquio, né? Por último, essa camisa aqui, que eu guardo com muito carinho, porque foi a número 21, no Jogo das Estrelas, que eu pisei no Maracanã, agora no final do ano, a convite do nosso ídolo Zico, e que me deu esse prazer de relembrar alguns lances, histórias marcantes na carreira. Tá bom? Aqui umas homenagens, né, recebidas do nosso querido Sandro Rilho, que sempre nos convida e enaltece todo aquele time. Tá? Um grande abraço para você, obrigado por todo esse convite aí que você me fez, de poder passar alguma coisa da nossa trajetória de jogador, experiência de vida, um pouco daquele time de 81, de como era e que está guardado nos nossos corações. Tá bom? Abração, cara. Valeu. Um presente aqui, vindo de Santa Catarina, do senhor Antônio Nunes. Alguém conhece Antônio Nunes? Vamos abrir aqui para ver? Olha o que eu acabei de receber do nosso grande Lico, campeão mundial em dezembro de 81. Cara, fino trato com a bola.
autografado aí pelo nosso campeão do mundo, ao rubro-negro Alain. Um abraço do amigo Lico. Sensacional, gente, contando toda a história, a trajetória profissional dessa grande fera, nosso grande Lico, em reconhecimento aí, principalmente ao trabalho que nós temos feito. Lico, agradeço aqui publicamente, em nome de toda a nação Urubu 81, sem palavras para agradecer essa revista maravilhosa. Aqui no verso, os clubes por onde ele passou, né? Cara, que revista sensacional que eu vou guardar para o resto da minha vida como uma recordação e como reconhecimento de tudo que nós temos feito por vocês, por toda a nação rubro-negra. Olá, galera, passando aqui para fazer um pedido a vocês para se inscreverem no canal do YouTube, o canal Nação Urubu 81.